Saudações, pessoal, beleza? Hoje é dia da resenha do livro Lodebar, Submundo do Crime e a Vida na Prisão. Deixa eu explicar para você o seguinte. A resenha, eu vou narrando alguns trechos da história. No canal tem bastante conteúdo sobre outros temas, porque muitas vezes a pessoa assiste a resenha, ela pensa que eu tô falando de um tema específico. A resenha, o tema central é a história do livro. Vamos lá então? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 dessa saga, que começa agora. É o seguinte, essa história aqui, esse capítulo principalmente, é um capítulo que eu vou ter que parar muitas vezes para explicar muito linguajar e muitos detalhes, porque nesse específico capítulo é onde eu começo a detalhar com muita riqueza as dinâmicas e os movimentos dentro de uma cela de prisão. Então esse aqui, ó, capítulo 4, chamado Passos no Escuro. Vamos lá? Bem louco! Passei uma noite horrível, dormi muito mal. Toda hora um cara queria ir ao boi, urinar, tomar água e por aí vai. Quando iam lavar as mãos, caía alguns pingos d'água em cima de mim. Estava com o rosto na frente do boi. Foi uma noite terrível. O que acontece? Quando o cara chega num CDP, que é um centro de detenção provisório, ele pega uma sequência, porque você concorda que já tem presos lá. Então assim, chegou o cara hoje, existe uma sequência, e normalmente essa sequência o cara vai lá pro boi, que é o banheiro da cela. Então ele fica muito próximo desse banheiro da cela, e como os presos às vezes levantam de madrugada, por mais que ele tente não acordar o cara, é inevitável que em algum momento possa relar o pé, ele possa ouvir um barulho, enfim, é quase impossível dormir logo no começo da sua chegada dentro da prisão. Por quê? Porque você ficar próximo do boi é um inferno, cara. Então nesse momento eu tive uma noite muito difícil. Foi muito aterrorizante por conta desse movimento. Primeiro, que eu estava dormindo a minha primeira noite da minha vida dentro da unidade prisional, e segundo, por conta dessas questões de movimentação dentro da cela. Vamos lá, dando continuidade. O dia começa praticamente às 6 horas da manhã. A faxina se prepara para pagar e entregar o café. Eles carregam os pães e grandes vasilhames. Pelo guichê das celas trancadas, os companheiros pegavam o que seria a primeira refeição do dia. Um pão com manteiga, também chamado de mantegoso, um pouco de café e uma caneca de leite. Então vamos lá, só para você entender a dinâmica. Quando é em média 6 horas da manhã, principalmente em CDP, já começa uma movimentação, porque lá por umas 6h30, 7 horas começa a ser distribuído o café da manhã, né? E esse café da manhã é distribuído pela faxina, que é o núcleo de liderança dentro da unidade prisional. Então você vai receber uma caneca de leite, você vai pegar um pão que não é pão com manteiga, cara, porque quase não tem manteiga, tá? Mas eles passam ali um pouquinho de manteiga e normalmente você toma entre 1 ou 2 dedos de café. Por quê? Porque normalmente vem uma garrafa PET, aquelas garrafas de refrigerante, com 2 litros mais ou menos de café, e dependendo da quantidade de presos que tiver naquela cela, vai ter que ser dividida aquela quantidade pelo número de presos que estiverem ali, falando especificamente do CDP, tá bom? Essa dinâmica ela muda um pouquinho em penitenciária e em semiaberto, mas isso são temas para outros vídeos dentro do canal. Tem mais alguns detalhes aqui que eu falo do livro, mas isso aqui é conteúdo exclusivo para o leitor, tá? Só alguns trechos, senão vai ficar extremamente longo os vídeos da resenha. A resenha eu vou só tirando alguns pontos e explicando para vocês aqui, só para você ter uma noção de como funciona a prisão, e se você quiser saber, realmente se aprofundar, é só você comprar o nosso livro através do site www.arquimedesnicastro.com.br. Pode comprar ele na versão física e também pode comprar ele na versão e-book, que é um livro digital. Fechou? Só um detalhe importante que eu comento aqui na resenha, que é o seguinte. Por volta de umas 5h30 da manhã, um pouquinho antes de começar esse procedimento de entregar o café para os presos, existe a contagem. O que é a contagem? Vai um funcionário de manhã, 5h30, 6 horas da manhã, ele passa de cela em cela e começa a fazer uma chamada normalmente nominal. Então ele começa a falar, João, aí o cara tem que estar falando, né, aqui, não vai falar presente porque barato na escola, mas ele vai dar o que a gente chamava lá de sinal de vida. Por que esse sinal de vida, normalmente, na grande maioria das prisões, o funcionário pede? Para saber se o cara tá vivo. Então essa contagem é uma forma de contabilizar a quantidade de presos, porque nas trocas de plantão, vai chegar lá, por exemplo, X3 tem 32 pessoas, por exemplo. Aí o cara vai lá, na parte da manhã, e vai começar a contar, para ver se bate com o número do plantão anterior. E assim vai acontecendo no dia a dia, só para você entender a dinâmica.
Então, normalmente, durante um dia, existem 3 contagens, de manhã, de tarde e à noite, mais à noite. Ó, pra você ver, eu tô indo na primeira página, essa história aqui é muito intensa, por isso que vale a pena você depois pegar para ler realmente o livro. Naquela mesma noite, um preso estava muito nervoso. Quando foi de manhã, ele saiu e disse que não ficaria de jeito algum na cela, sem explicar o porquê. Podia insistir, trocar ideia, ameaçar fazer o que quisesse, que ele não voltaria atrás. Depois descobrimos que o cara estava com medo de morrer. Aqui foi muito intenso, porque esse cara foi minha primeira noite preso. E logo pela manhã o cara estava agitado dentro da cela, ele estava muito nervoso, muito nervoso. E eu achei estranho aquilo, que eu falei, cara, o cara não estava inquieto. Quando abriu pro banho de sol, ele já saiu e correu pra gaiola. E aí a gente depois foi trocar umas ideias e foi descobrir realmente que o cara tinha medo de morrer, porque com certeza ele tinha encontrado alguém ali em outra cela que ele poderia ter uma desavença, né? E aí, no decorrer daquelas ideias ali, ele tinha o temor da morte dentro da prisão. Quando foi por volta das 6h30 da manhã, tomei um café preto e comi um pãozinho. E continuava com fome, mas era a única refeição daquela manhã. Putz, cara, foi terrível. Porque como eu fui preso, se você não sabe do que eu tô falando, assista depois a sequência, né? Vou deixar aqui na descrição a sequência da história, tá? Que senão eu falo aqui você não vai entender. Então eu fiquei com fome, porque como eu fui preso 7 da manhã no dia anterior, eu só fui começar a comer alguma coisa no outro dia, então depois de 24 horas, então eu tava com muita fome. E aí eu tomei um golinho só de café preto e um pedaço de pão e fiquei com bastante fome durante aquela manhã. E é por isso que eu falo que o livro aqui, principalmente nesse capítulo, ele vai se aprofundando. O livro é muito detalhado, porque eu vou falar aqui a respeito do que é, antes de pegar qualquer alimentação dentro da cela, ou até mesmo na cadeia, é obrigatório o cara fazer o que a gente chamava de luva. O que é essa luva? O cara vai ter que lavar as mãos. Aí do cara que pega, por exemplo, uma alimentação ali, sem antes fazer a luva, lavar a mão, fazer uma higiene, escovar os dentes. Existe toda uma disciplina para o cara se alimentar dentro da cadeia. Isso é bem rigoroso, inclusive. Então, normalmente, na parte da manhã, acontece muita aglomeração, né? Você vê, eu até coloquei aqui aglomeração quando eu escrevi o livro, e é uma palavra muito utilizada ultimamente por conta da pandemia, porque todo mundo quer o quê? Lavar as mãos para se alimentar, ou se não usar o banheiro. Então, o banheiro da prisão fica muito assim. Eu vou mostrar uma cena agora para você ter uma noção. Fica mais ou menos nessa pegada aí, ó. É muita gente ali aglomerada tentando fazer a sua higiene. Como eu já citei, eu estava preso numa comarca da cidade de Serra Negra, no interior de São Paulo. Essa comarca, as celas eram abertas às 10 horas da manhã e trancadas no final da tarde às 16 horas. Durante o dia, os presos movimentavam-se com liberdade pelo pátio, que era minúsculo. Então aqui essa comarca, ela tem a mesma dinâmica praticamente de um CDP, como eu citei agora um tempo atrás. Talvez você fale assim, pô, você estava falando de CDP, agora você está falando de comarca. A dinâmica é igual. O único detalhe que muda da comarca para um CDP é esse detalhe de abrir às 10 horas da manhã para o banho de sol e fechar às 16 horas, porque no CDP é diferente, e eu vou explicar isso mais para frente na resenha. Abre às 8 da manhã, só que você volta para a cela 11 horas, volta a abrir às 13 horas, 1 hora da tarde e fecha às 16. Aqui na comarca era diferente, você ficava solto das 10 às 16 horas direto, sem voltar para a cela e ficar trancado. Então, basicamente era a única diferença que existia nessa comarca onde eu fiquei. Por isso que toda essa dinâmica que eu estou narrando aqui no início da história, ela é aplicada igualzinho num CDP. Após 3 horas em pé, em uma cela lotada, enfim um funcionário abriu o barraco. Saiu um pouco com o corpo todo dolorido. Alguns presos, com uma grande curiosidade, aproximavam-se de mim, queriam saber detalhes da minha situação. Eu não estava afim de papo, estava digerindo tudo o que estava acontecendo comigo. Quando eu fui para o meu primeiro banho de sol, eu me lembro que é normal que os outros presos, por estar vivendo numa rotina ali, eles querem saber o motivo pelo qual eu estava naquela situação. Por mais que a minha situação tivesse passado na televisão e tinha sido notícias em vários jornais, aquele momento ainda eles queriam mais detalhes, mas explica um pouquinho mais o que aconteceu, a rota, como é que é a rota abordada. Então tinha muitas perguntas, só que eu estava num estado emocional muito abalado. Eu estava ali num processo de, sabe, de processar tudo o que estava acontecendo. Eu falei, meu Deus, estou preso, caramba. Que inferno é esse? Assim, você tá num momento tão psicologicamente abatido e abalado que você não quer trocar ideia. E vem toda hora um cara conversar, vem toda hora um cara querendo tirar uma dúvida e querer bater papo. E assim, eu tava realmente muito nervoso naquela situação. Era uma manhã nublada, sábado, dia 5 de maio de 2012.
Fui até a cela dos faxinas para entender o andamento da cadeia. Sinhá já veio no papo reto. Aí, parça, aqui estamos no ar, celular na unidade. Vai querer comprar um radinho? Bom, como eu falei, esse é um capítulo, principalmente o Passos do Escuros, que eu vou ter que realmente parar muito aqui para explicar item por item para ficar uma resenha bem completa e a dinâmica ficar boa para você entender. Quando a gente fala que uma cadeia está no ar, isso significa que a cadeia tem aparelho celular, tem telefone, mas muitas pessoas se enganam pensando que a grande maioria das unidades dentro do fechado, tá? Vamos separar aqui fechado, que é CDP e penitenciária, é uma coisa, semiaberto é outra, mas no fechado é muito difícil você encontrar uma cadeia que esteja no ar. Quando ele passou essa informação para mim, eu fiquei um pouco mais aliviado. Eu falei, pô, vou tentar então entrar em contato com a minha família, porque eu estava muito preocupado com a minha mãe, muito preocupado com a minha família de modo geral. E aí o Sinhá, que era o piloto daquela comarca, ele chegou e trocou um papo comigo. Ele falou assim, Arquimedes, está querendo realmente comprar um telefone, né, que a gente chamava de radinho, papagaio, você quer comprar um telefone? Eu falei, deixa eu fazer uma ligação aqui então primeiro, e agora vamos continuar a história. Sinhá passou um celular com um chip TIM, só que estava sem crédito. Nesse momento deu um branco, não lembrava o número de ninguém de cabeça. Fiquei desesperado, ansioso, para ter notícia de alguma coisa, afinal não havia sido preso nada de ilegal comigo. Peguei o celular e fui fazer uma ligação. Cara, simplesmente... Mano, apagou assim. Eu não conseguia lembrar o número de ninguém. O celular que o Sinhá tinha me dado tava sem crédito. Tipo assim, eu tinha que fazer uma ligação a cobrar. Então, olha a minha situação. Não existia WhatsApp até 2012, né? O WhatsApp veio depois de 2012, eu acho que no final de 2012, eu não me lembro. Até coloca depois aqui no comentário. Eu sei que quando eu fui preso não existia essa parada de WhatsApp, ainda era SMS e ligação. E aí, mano, eu tava muito nervoso, então eu não conseguia lembrar de cabeça o número de ninguém, apagou. E eu pensei, falei, caramba, eu vou ter que lembrar o número de alguém e ainda torcer para essa pessoa ter crédito, porque eu vou ter que fazer uma ligação a cobrar. Então foi um momento muito, muito tenso para mim ali. Depois eu fui para 10. O que é a 10? A 10 é uma espécie de local onde o preso tem um espaço reservado com um lençol para que ele possa fazer as suas responsas, né, que a gente falava. Então a 10 basicamente é isso. Tem também a Rua 10, inclusive eu venho detalhando, né, na página 31, final da página 31 para a página 32, eu venho explicando bastante sobre o que é a Rua 10. Tem vídeo aqui no canal, mas no livro está um pouco mais detalhado, né? E eu não vou me aprofundar aqui agora sobre a Rua 10, porque isso vai ser tema para outros conteúdos que eu vou apresentando aqui no canal, tá bom? O conteúdo aqui vai ficar exclusivo para o leitor. Se você já leu o livro, sabe do que eu estou falando e sabe que tem essa parte também no livro, principalmente na página 32. Depois eu explico mais um pouquinho sobre algumas dinâmicas aqui da prisão, mas vamos continuar a história. O que aconteceu? Eu fiquei depois caminhando, tentando, antes de fazer a ligação, tentando lembrar o número de alguém. Fiquei andando no pátio desesperado, né? Caminhava de um lado para o outro, as horas não passavam. Voltei novamente para a cela do setor para tentar a ligação. Lembrei-me de um número de uma pessoa que me ajudava. Uma mulher muito importante nessa história que me ajudou muito. Então foi nesse momento que eu lembrei de uma moça, né? Essa moça foi uma pessoa muito importante nessa minha trajetória, porque me deu um auxílio muito grande, principalmente no começo, né? Vou preservar o nome dela aqui. Peguei o celular, lembrei, falei, putz, vou tentar ligar. Cada toque do celular, cara, era uma angústia muito grande, porque tocou, né? Eu fiz a ligação com a cobrar e começou... Falei, meu Deus, tomara que ela atenda, tomara que ela atenda. De repente tocou aquela música. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Cara, ninguém mais ouve, na verdade, essa musiquinha, né? Aí fica... Aí você vai lá e... Enfim, nem sei porque eu falei dessa musiquinha. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. Eu tô lá com o celular, falei, alô, 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 alô. Aí essa moça, oi, Arquimedes? É você? Não! Falei, sim, sou eu, caramba, como é que tá todo mundo aí, por favor? Mano, fiquei muito emocionado, falei, me explica como é que tá minha família, minha mãe, como é que tá as coisas. Cara, foi um diálogo muito angustiante, foi um diálogo mais ou menos de 5 minutos conversando com ela. Mas, por outro lado, estava mais tranquilo, pois a minha família estava bem. Desliguei o celular e fui novamente para o pátio, com uma vontade louca de chorar, mas não podia. Todos me olhavam como um cara do mal. Eu tinha que me manter firme. E aqui foi muito louco, cara, porque quando eu terminei, que eu desliguei ali, quando eu desliguei o aparelho, que eu fui andar no pátio de novo, cara, me deu uma angústia muito grande. Muito grande, cara. Assim, travou. Falei,
vontade de chorar assim, nossa, foi muito, muito pesado. Só que na cadeia eu cheguei com um peso muito grande, eu cheguei passando a minha notícia na televisão, os caras me vendo como um cara perigoso, o carcereiro me olhando como um cara perigoso, e eu sabia que eu precisava usar uma armadura naquele momento, então eu tive que me manter firme, mas olha, foi muito difícil. Algumas pessoas às vezes saem da prisão muito frias, né, sem chorar muito, porque você às vezes é levado em situações na prisão que você tem que reprimir essas emoções, você tem que aguentar certas coisas, porque é meio que uma lei de sobrevivência. Se deparou com um homem frio, indiferente, gelado, um homem aparentemente derrotado, aniquilado, cansado, de espírito pesado, um ser humano visivelmente amargurado. Tem alguns companheiros que entendem o choro. Vou falar um pouco mais sobre isso. A história ela é muito intensa nessa questão do campo sentimental de um preso, mas tem outros presos que não, tem outros presos que veem isso como uma fraqueza, veem isso como você for um cara que não vai aguentar aquela pressão, então é muito delicado essa situação. Eu não condeno o cara que chora na cadeia, mas eu também não aconselho, se o cara for chorar, tentar achar um momento ali que ele possa desaguar, digamos assim, em algum momento particular dele na cadeia, por mais difícil que isso possa ser, né, mas sei lá, na madrugada, enfim, é muito complicado. Eu sei bem como é, se perde a fé, as reações, gela o sangue, a alma chora em meio às lamentações, no coração tribulação, um aperto constante, difícil é, uma pedra qualquer, é ser um diamante. Eu conto aqui mais algumas situações que aconteceram comigo nesses minutos que eu fiquei praticamente andando no pátio, aconteceram outros detalhes aqui muito profundos. Mas é que nem eu falei para vocês, eu preciso prestigiar também aquelas pessoas que estão comprando o livro, estão comprando o e-book, que estão lendo. Então eu não posso falar 100% da história, mas o máximo que eu posso eu estou tirando aqui, levando para você que às vezes não tem condição de comprar o livro, que talvez não goste de ler. E eu estou tirando alguns trechos aqui só para você entender mais ou menos os pilares da história e entender por que eu falo do sistema prisional aqui nesse canal e por que a gente bate esse papo. E só para fechar esse momento, eu cito aqui na página 33, além disso eu estava sendo tratado como um rei lá dentro. Tipo criminoso de altíssima periculosidade, o fodão, o que moveu a rota de São Paulo para prendê-lo. Confesso que deixei a soberba tomar meu coração, mas também confesso que era uma questão de sobrevivência. Estava no meio de pessoas que eu nunca havia me envolvido antes. Não é fácil viver dentro da prisão. Assim seguia meu primeiro dia na cadeia, o pior sábado da minha vida. E aqui foi muito louco mesmo, porque eu me deixei levar. Eu me deixei levar pelo status que eu cheguei na cadeia. Tinha muitos caras que encostavam, tipo, com receio, com medo, e trocavam uma ideia, e havia um respeito muito grande naquele momento. Então eu falei, cara, eu vou pegar isso aqui e vou me blindar, eu vou me proteger. E assim, era uma questão de sobrevivência mesmo, né? Era uma questão de que eu estava estudando ainda como um jogo de xadrez, eu estava estudando todo o movimento daquela cadeia, estava estudando todo o movimento dos presos. Eu sou um cara muito observador, sou muito reservado, muito na minha, e fico muito observando, tenho muito cuidado nas minhas palavras, porque eu sei que a coisa é muito séria. Enfim, legal que eu consegui finalizar aqui o capítulo 4. Na nossa próxima resenha, a gente vai falar sobre o capítulo 5, chamado Tic Tac. Esse capítulo também, mano, na verdade, assim, ó, sem demagogia nenhuma, os primeiros capítulos de Lo-Debar são muito intensos, e o convite fica feito para você que quiser saber mais da história em detalhes. Você pode comprar ele na versão física, tá? O livro físico, tem pessoas que gostam. Eu particularmente gosto muito do livro físico, porque eu gosto das páginas e tal. Tem uma galera que curte mais o livro digital, também tem o digital. Então lá no meu site, na hora que você for entrar, vai ter as duas opções. Tem para você comprar na versão física e na versão em digital, que é o e-book, tá? Eu posso garantir para vocês que é uma leitura muito profunda, muito densa, vai te levar a muitas reflexões. Deixa eu fazer uma ressalva aqui também importante. É a minha experiência, são as minhas emoções, é o meu olhar do sistema prisional. Existem outras pessoas que falam sobre o sistema prisional na internet, tem também outros escritores. Enfim, pessoal, isso aqui é um compilado da minha jornada dentro da prisão. Há muitas pessoas que depois vêm aqui no comentário e falam assim, pô, o
cara tá se vitimizando, o cara tá indo na cadeira, é só não roubar, matar e destruir. Tipo, cara, hoje em dia eu sou um cara muito blindado, porque depois que eu entendi que nem a figura de Jesus Cristo, que veio na perfeição de homem, nessa terra, não fez mal pra ninguém, cara, não fez mal pra nenhuma pessoa. Mesmo Jesus Cristo, ele não foi isentado das críticas e morreu condenado e crucificado. Eu não posso ter a audácia de passar pela internet colocando a minha história para todo mundo saber, colocando a minha cara para bater nas redes sociais. Não posso ter a audácia de passar por esse lugar sem receber críticas. Antes isso me fazia um pouco mal, porque mexe dentro do seu ego, dentro da sua vaidade, mas o dia a dia vai te amadurecendo. Então assim, eu estou muito tranquilo para você que vem aqui e me critica, para você que não entende o propósito desse trabalho, para você que tem o prazer de destilar o teu mal, porque muitas vezes quando uma pessoa critica a outra, ou quando ela faz uma ofensa, ela precisa mais de cura do que eu. Então eu estou encarando com bastante tranquilidade e respeito o seu ponto de vista, respeito a tua visão e respeito o seu comentário. Por isso aqui está aberto para você comentar. O que você está achando da história? Tá legal a forma que eu estou explicando? Tá entendendo? Compartilhe esse vídeo, divulgue o meu trabalho e me siga principalmente lá no meu Instagram, porque lá no meu Instagram eu faço lives exclusivas, tem conteúdo no IGTV exclusivo, tem material que não vai estar aqui no YouTube, vai estar só lá no Instagram, e você pode me seguir, @ArquimedesNicastro. Obrigado pela sua atenção, tá? Nos encontramos no nosso próximo encontro aqui no canal e vai chegando coisas novas. E não se esqueça, tem as playlists aqui dentro do canal. Assista as playlists, estamos organizando todo o material bonitinho aqui pra você, beleza? Até o nosso próximo encontro, pessoal. Valeu!